Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live e hoje nós iremos falar sobre contratos para obra. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, porque hoje vocês vão ter um super conteúdo aqui. Nós iremos falar sobre a parte de contratos. Chega de amadorismo, que eu não falo com profissionais amadores. Se você se sente ou se você quer ser um profissional amador, querido, querida, já sai dessa live porque você está no lugar errado. Aqui vai ter conteúdo de qualidade para que você se torne cada vez mais um profissional expert na regularização de imóvel dentro da construção. Logo de cara, antes de eu chamar a nossa convidada especialista no assunto, especialista em direito imobiliário, logo de cara, eu já quero falar para você aqui o seguinte: trabalhar com regularização de imóvel exige sim contrato de prestação de serviço. E tem muita gente que vai fazer regularização pro tio, pra avó, pro irmão, pro cunhado, pro sogro e não faz contrato. Gente, isso é trabalhar no amadorismo. Independente se você vai fazer a regularização de um cliente que você não conhece, ou de um amigo íntimo, ou de alguém da sua família, qualquer prestação de serviço precisa ter contrato. O contrato ele vai estar diretamente vinculado com a nossa responsabilidade técnica. Como que você vai fazer uma responsabilidade técnica sem contrato? Ah, você até consegue fazer, claro que consegue. Mas de onde vão sair as informações? Você vai criar uma informação e o cliente vai assinar ali na hora, durante o preenchimento, a assinatura da RT? Tá errado fazer isso? De certa forma, sim, e vocês vão descobrir tudo isso aqui hoje. O que acontece com muitos dos meus alunos que entram para dentro do regularização de imóvel lucrativa, que entram para dentro da nossa comunidade, a maior comunidade de regularização de imóvel do nosso país? Muitos entram totalmente inseguros, totalmente perdidos, porque não sabem como iniciar na área dentro da profissão que estudou. Engenharia, arquitetura, técnicos, corretores, advogados, contadores. A gente estuda e não sabe como começar a atuar, fazer valer o certificado, o diploma que a gente estudou por 4, 5 anos. E rola também aquela insegurança por não saber como se colocar no mercado, não sei fazer grandes obras, não sei atender cliente, não entendo de NBR, de legislação, aí se torna um profissional totalmente perdido. Esse profissional perdido, quando ele entra para dentro da regularização de imóvel lucrativa, ele se conecta com um serviço de baixa complexidade, no qual ele vai documentar uma obra que já existe. Olha que bacana. Você não vai precisar se preocupar com dimensionamento estrutural, você não vai precisar se preocupar se a viga vai ser o suficiente, se o ferro vai ser o suficiente, como vai ser a sondagem de solo, não precisa nem ter sondagem de solo, não precisa ter estudo de fundação. Porém, esse profissional, ele começa a se encorajar. Ele faz um processo de regularização, ele já entende como fazer a documentação para liberar uma obra. Ele faz o segundo processo de regularização, o cliente já pede para ele que ele faça o acompanhamento de uma reforma. Ah, aqui onde era o banheiro a gente vai fazer um closet. Poxa, uma reforma tão pequenininha, acho que eu consigo. Aí já se familiariza com a equipe de mão de obra, já se encoraja a ter uma equipe de mão de obra. No próximo cliente, ele vai fazer uma regularização de imóvel, o cliente quer fazer uma ampliação. Aí ele quer fazer uma piscina, uma área gourmet, uma área coberta com churrasqueira, mesa de jantar, sala de jogos. Cara, uma regularização com uma ampliação de 40, 50 metros quadrados. Poxa, é pequenininho. Se eu dei conta de fazer a reforma naquele banheiro, eu dou conta de fazer, gente, ó, me arrepia. Eu dou conta de fazer 40 metros quadrados. E quando vocês vêm, vocês se tornaram profissionais experts, profissionais que já têm equipe de mão de obras, profissionais que já formaram construtora, tá fazendo liderança de equipe, mas tudo isso precisa de contrato. Tudo isso precisa ser muito bem feito para que você, enquanto profissional responsável técnico, não se prejudique nem com o cliente e nem com a equipe de contratação de mão de obra. E a gente não estudou nada disso na faculdade, não é mesmo? Tudo isso ficou vago, jogado no mercado, a gente vê profissional falando, a gente vê vídeo de outros profissionais falando, a gente vê casos de outros profissionais contando que foram prejudicados ou alertando para que a gente não seja prejudicado, mas de fato, na técnica, o beabá do que deve ser feito, nós da engenharia, da arquitetura, não tivemos contato com tudo isso. Por isso eu fiz questão de fazer essa introdução e apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Deixa eu colocar aqui aonde que ela tá. A doutora Adriana, ela vai vir aqui falar pra gente. Dri, cadê você? Só um minutinho, galera. Deixa eu chamar aqui a Adriana.
aqui. Aceite, minha querida. Doutora Adriana vai vir aqui falar pra gente sobre direito imobiliário, da parte de contratação de mão de obras. Boa noite! Olá, Leila! Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Seja muito... Ai, voltou. Tá vendo? Aí. Eu desliguei o fone. Tudo desculpa. ótimo, e você? Imagina, um prazer enorme estar aqui. Nossa primeira live, né? Nós tentamos aí, já não deu certo, não conciliou as datas aí, mas enfim, hoje deu certo. Difícil casar as datas dessas mulheres, meu Deus! E queria te parabenizar, você e todas as engenheiras aí, né, pelo dia, Muito o Dia obrigada. Internacional da Engenheira. Meus parabéns. E você representa aí muito bem as mulheres engenheiras aí, está na luta aí. Meus parabéns. Você Muito é um obrigada. exemplo. Muito obrigada. Vou aproveitar aí o seu lembrete, sua deixa, para também parabenizar todas as engenheiras, independente de qual engenharia. Todas as engenheiras merecem reconhecimento. Não é dia das, mas também merecem reconhecimento. As arquitetas, design de interiores, galera de equipe de mão de obra. Adriana, eu conheci uma mulherada muito fera que tá lá dentro da obra, assentando piso, levantando tijolo, levantando parede de alvenaria. Não só, claro que a gente merece um dia para representar, né, toda a história, mas não só as engenheiras, aproveitando o motivo pelo qual a gente comemora das engenheiras também e fazendo de uma forma geral para todas as mulheres que trabalham dentro da construção, porque não é moleza, não é fácil viver dentro de um mundo que é extremamente ainda majoritariamente masculino. Então, parabéns por cada uma de vocês que conseguem com maestria fazer isso. E eu me sinto muito honrada pelas suas palavras. Muito obrigada pelo carinho aí, pela consideração. Perfeito, perfeito. Realmente aí eu também, né? Vivo assim entre os engenheiros, realmente aí Verdade. predomina, né? Aí os homens. E inclusive nessa turma, nova turma aí que eu abri, tem muitas alunas. As outras turmas tinham assim, 20%, agora tá uns 40% aí, muita mulherada, dona de construtora, engenheiros, assim, ocupando o lugar mesmo. Eu tô gostando de ver. Vou E a te gente dizer tá aqui. que as minhas últimas turmas, a gente não chega a ser exato, mas aproximadamente 80% do público dos meus cursos são mulheres. Eu tenho aí uma comunidade com mais de 4.200 alunos, imagina, 80% são mulheres. É muito fantástico. Claro que rola conexão comigo, enfim, mas a gente vê o movimento de mulheres querendo crescer. A gente vê o movimento de mulheres buscando por conhecimento, buscando inovação. E aí, quando elas encontram outras profissionais que ajudam, agarram com unhas e dentes, né? Perfeito. Vou me apresentar aqui? Posso me apresentar aí? Claro, é isso mesmo que eu ia falar. Vamos para as apresentações. Vamos começar. Gente, essa aqui é a doutora Adriana. Ela é especialista em direito imobiliário. Ela vai dar um show aqui para vocês. Anotem, peguem papel e caneta para que vocês não caiam em ciladas por dizer, eu não sabia. É inadmissível. Comecei a live dizendo, não sei se você ouviu, mas aqui chega de amadorismo. Chega. Sim. Aqui somos profissionais experts no assunto. Vou passar a palavra para você. Quero que você contribua um pouco mais na apresentação. E aí a gente começa com o conteúdo. Para quem não me conhece aí, meu nome é Adriana, sou advogada, especialista em direito empresarial e imobiliário e atuo exclusivamente no setor da construção civil, que eu sou apaixonada. E adorei aí sua introdução, perfeita. Tudo aí que você falou e faço as suas palavras as minhas. Realmente aí, vamos parar com o amadorismo. E o contrato realmente é a regularização de obra, como você falou, é uma porta de entrada para os profissionais. E é a melhor hora de você aprender também a fazer seus contratos, porque agora o que está em jogo aqui é o seu serviço, prestação de serviços, né? Se você perder agora, vai ser o seu tempo, né? A questão aí do seu nome, mas depois, quando você for começar a executar obras, né? Que você vai fornecer material, ou seja, que tem ali valores investidos, né? Que você vai investir dinheiro também. Então, é realmente a hora certa de você aprender e começar certo. Começar certo.
Isso. O Exato. contrato, desde a proposta ali, eu falo que é extremamente importante. Desde a proposta que você apresenta para o cliente já tem uma impressão sua se é um profissional ou se é um amador, como bem você falou, né? Hum. Eu falo assim que a gente pode ser iniciante, mas amador não. Qual a diferença de iniciante e amador? Amador é aquele que não procura ter conhecimento. E hoje, com a internet, né? Assim, não dá para falar que não tem conhecimento aí disponível, né? Então, amador não dá para ser. Exatamente, não tem como dizer que não sabia, né? A informação não chegou até mim. Adriana, acontece muito, até mesmo antes de iniciar a obra, no caso, quando a gente faz a regularização de uma obra que já foi finalizada. Uhum. Acontece muito, mas, gente, muito, de chegar pessoas para mim aqui através das redes sociais pedindo consultoria às pressas, porque o cliente está ameaçando ou já até entrou com um processo contra o profissional, porque a pessoa não fez um contrato para se proteger, falou coisas que não poderiam ser faladas, como, por exemplo, eu faço para você o alvará de construção, o alvará de regularização. Cara, a gente não pode prometer, até brinco, né? Eu não vejo advogado prometendo que vai ganhar causa. Nunca Sim. vi. Se existe, ainda não foi apresentada. Todas as vezes que eu conversei com advogados ou com colegas que precisaram passar por um processo de contratação, sempre fala, a gente vai buscar. Eu sempre escuto assim, é 50% que a gente tem. Ninguém promete 100%, não tem como. E por que que nós da construção vamos prometer para o cliente que a gente tem 100% de certeza de que vai conseguir o alvará? A gente pode não conseguir. Sim. Aí a pessoa vem... Eu já tive situações, até contei aqui nos stories, de uma aluna que a cliente dela fez tanta pressão psicológica e ela caiu, não tinha contrato, que a cliente falou que era obrigação dela fazer a transcrição da matrícula. Meu Deus. Para quem não sabe, gente, nós precisamos da matrícula para comprovar a propriedade. E quando é um loteamento muito antigo, eles não têm nem matrícula ainda. Aí a gente precisa fazer a transcrição. Tipo, é como se fosse assim, para vocês entenderem. É como se a Adriana me contratasse para cuidar do filho dela, como se eu fosse a babá, e ela dissesse que é minha responsabilidade registrar a criança, que é minha responsabilidade dar as vacinas para a criança, colocar na escola, sendo que ela é a mãe e a sua babá. Tipo isso, para vocês entenderem. O filho é o terreno, no caso. Então não dá pra gente aceitar em nenhum tipo de situação não fazer o contrato. E aí, quando envolve a parte de obra, aí tem muitas outras exigências, né? Vamos responder a pergunta? Vamos responder a pergunta da nossa live? Vamos. Contratar, fazer obra, né? Sem contrato é ilegal? Não é, gente, mas é um risco enorme. O que é o contrato? O contrato, ele faz lei entre as partes. Eu combinei aqui, se eu combinar aqui na live com a Leila, Leila, você faz o projeto para mim, tal. A Leila, fechado, vou te cobrar R$2.000. Se eu der um ok para ela aqui, nosso contrato tá fechado. Ou seja, o contrato verbal é válido. Então, um ok que eu dei, o contrato tá valendo. E para eu provar, aqui até que eu provaria porque está gravado. Mas pensa você fazendo isso se não está documentado. Ou seja, o contrato verbal é válido, o que você combinou com o cliente é válido, mas como você vai provar isso? Então, o contrato, ele faz lei entre as partes. Aqui nós estamos falando de um contrato de lei, um contrato de prestação de serviços. Então, como a Leila falou, você não pode prometer, porque é um contrato de meio, não é um contrato de resultado. É diferente de um contrato de empreitada, que eu falei para vocês, assim, que é uma escala, que é importante vocês, agora que estão fazendo um contrato de prestação de serviço, aprender da forma certa, porque agora é um compromisso de meio. Você vai usar a sua técnica, tudo que você aprendeu aí com a Leila, para você fazer o serviço. Mas não depende de você, vai depender ali questões do município, às vezes a questão ali do próprio cliente, que às vezes você vai resolver alguma coisa ali, o cliente não tem condições, acha que que a regularização ali, ele te apresenta um documento, aparece outros. A gente sabe que regularização de imóveis, né, não é de início ali que você vai entender tudo que é necessário. Pode ir surgindo, né,
ali algumas particularidades que vai mudar e o próprio cliente ali não ter condições de arcar com os custos, enfim. Então, o seu contrato é um contrato de meio, não é um contrato de resultado. Você vai usar todos os meios, né? Como eu, advogada. Eu faço meu contrato, igual ele falou, eu não vou prometer para o cliente que eu vou, se eu atuasse em processo, não atuo, que eu vou ganhar o processo. Eu vou usar a minha técnica, né? Fazer de tudo ali que está ao meu alcance. Mas eu dependo do judiciário, eu dependo das provas do cliente, enfim, inúmeros fatores. Então, a prestação de E a gente lida com a interpretação humana, né? Então, a mesma lei, eu posso interpretar de um jeito e você do outro. E a gente vai brigar na justiça para encontrar uma terceira pessoa que fale. Não, a da Adriana faz mais sentido para mim. É muito para mim, certeza. Do outro. Com certeza. E a regularização do imóvel também, que você vai depender aí, né? De outras, de órgãos públicos. Então, não dá para você garantir. Então, por isso que é importante você fazer um contrato bem delimitado. Para a gente falar de um contrato bem feito. O mais importante de um contrato é você definir ali o objeto. O que é a prestação de serviço? Qual serviço vai ser? De regularização de imóveis, de prestação de serviço, é importante você descrever de forma detalhada e, inclusive, até precificar. Por quê? Se você não fizer esse contrato antes, o cliente não entende. Você foi lá na prefeitura inúmeras vezes, foi no cartório, foi na Receita Federal, enfim, até você conseguir precificar para o cliente, entregar para ele ali, ó, o seu serviço vai ficar nesse valor. Você já teve que trabalhar. Sim. Né? Então, assim, a mesma coisa quando o cliente me manda um contrato para eu revisar, alguma coisa assim, ou eu vou atender numa consulta, eu já cobro um valor de consultoria, porque ele já manda os documentos, né? Ele me manda os documentos para eu atender ele depois numa consultoria, mas eu tenho que analisar aqueles documentos, eu tenho que cobrar aquele horário. E você tem um contrato para prestar essa consultoria? Sim, e aí é tudo em contrato. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês entenderem a importância de um pré-contrato. Nem estou falando de contrato ainda. Existe um pré-contrato, que é muito interessante para a prestação de serviço. Tem uma cliente que ela me apresentou a seguinte situação. Adriana, eu faço o processo de financiamento, fiz o curso de financiamento, faço o processo para o cliente, de toda a burocracia ali no banco, né? Para depois eu fazer um contrato de empreitada mista. Ela é construtora. Então, ela faz esse serviço antes, mas pensando no contrato futuro. Só que ela não faz nada, fica ali só verbal, só de boca, esse contrato entre eles. Aí, quando chegava ao final, demora o processo, não depende dela, né? Não sabia o valor que ia ser, que o banco ia liberar, enfim. Quando termina, como ela não tinha nenhum contrato, o cliente muitas vezes não fechava com ela. Né? Terminava ali, não, deu tudo certo ali, qual a segurança, qual a garantia que ela tinha? Ele assinava com o banco e às vezes fazia com outro construtor que ia cobrar mais barato, porque ela já tinha feito essa parte que é dificílima ali, né, de fazer o financiamento, dessa burocracia. E ela apresentou essa situação e pediu para eu fazer um contrato. E a gente, quando a gente vai prestar um serviço, vocês aí, o cliente pede uma coisa, mas você tem que oferecer não o que ele pede, o que ele precisa. Então, ela me... Né? Ele não sabe o que ele precisa, né? Ele não sabe. Ela me falou assim, ó, eu quero um contrato de empreitada com o meu cliente, porque eu já tenho que assinar esse contrato com ele, porque eu tô ficando no prejuízo. Aí ela me contou a situação. Como eu vou fazer um contrato se eu não tenho todas as informações? Então, o que nós fizemos? Um pré-contrato. Colocamos ali que ela ia fazer todo esse serviço administrativo, essa consultoria, e para depois, assinado o contrato com a Caixa, ele teria ali 48 horas para assinar o contrato com ela, senão cobraria o valor de consultoria aí, que a gente especificou ali de, acho que R$5.000 um valor. E ele já pagava um valor de adiantamento para ela. Eu já falei, então, além de fazer o contrato, já pede um valor. Caso o cliente fechasse com ela, ela não obrigava. Ela deixava, o contrato ficou aberto. Caso o cliente não fechasse o contrato de empreitada com ela,
ela receberia esse valor de honorários. E se fechasse, ela daria aquele valor de desconto para o cliente. Aham. Adivinha se tem concorrente para ela? Numa cidade pequena, ela sabe fazer aí o serviço de financiamento, essa consultoria, e ainda depois isso aí vai ficar de bônus para o cliente nem pensa. Então, ela não teve mais problema. Então, a gente fez esse pré-contrato vai ter ali o objeto. Qual o objeto do pré-contrato? Era serviço de consultoria e depois o contrato de empreitada. A gente já amarrava com data, né? O pagamento, caso ele não assinasse, pagaria esse valor de R$ 5.000. Poderia ser uma multa ou o valor que ela já deixou ali pelo serviço. Então, assim, pensa para vocês analisarem a questão aí. Você pode fazer todo esse serviço e o cliente chegar e falar assim, mas a Leila foi só lá no cartório, foi na prefeitura, já está querendo me cobrar e só de ter olhado meus documentos. Só para contextualizar, deixa eu dar alguns exemplos para eles entenderem isso que você está falando. Excelente ideia, excelente estratégia. A gente faz um estudo de viabilidade técnica para saber se dá para fazer aquele projeto ou de regularização, de construção, de ampliação, porque às vezes o cliente já tem a obra regularizada e ele nos contrata porque ele quer fazer uma ampliação. Mas a gente não sabe se ele consegue fazer aquela ampliação perante a lei. Então precisa fazer um estudo técnico de viabilidade para entender se dá para fazer aquela ampliação. Outras situações. O cliente pergunta para você, minha casa com umidade. É muito comum isso. Muro de arrimo, contenção, minha casa com umidade. O que eu faço? Para você ir lá, fazer um estudo da patologia, entender o que é que está acontecendo, fazer a perícia, existe todo um preparo por trás da execução da obra, que você pode pegar, inclusive, o projeto que você pode pegar, inclusive, e isso que a Adriana está falando faz muito sentido, porque o que eu vejo de profissional que chega, dá toda a receita de bolo para o cliente e fala, olha, tá com infiltração por causa disso. Então, aqui a gente vai colocar um cano, vai colocar aqui um vedaprem, vai colocar uma asfáltica, e isso e aquilo. Aí o cliente nunca mais nem responde suas ligações, suas mensagens. Você entregou tudo pro cara. Ele vai chamar o pedreiro faz. Ele é perfeito. Você deu de graça, né? E a questão da regularização, por exemplo, eu faço algum serviço de regularização em cartório. Não precisa ser advogado para fazer. Aí o cliente me liga, me pede o serviço. Para eu fazer o orçamento, eu dou o passo a passo que você falou, ele vai lá no cartório e vai fazer. O mais difícil você já fez, né? É o estudo aí de viabilidade, é o mesmo caso. O mais difícil eu fiz. Estudei os documentos dele e entreguei o passo a passo e falei para ele, agora é só você fazer. E trabalhei de graça. Então, assim, é realmente aí ter profissionalismo, valorizar. Hoje tem várias perguntas na caixinha. Aí teve uma pergunta que eu achei interessante. Não sei se a pessoa está aqui, eu não lembro o nome. Adriana, mas o cliente não quer fazer o contrato. Gente, mas aí você é um profissional, o cliente acha que não precisa, que é bobagem, que é isso. Então, assim... Ele não tem que escolha. Ele não tem que querer, né? E é uma segurança para ambas as partes. E a partir do momento que você, desde a proposta que você já apresenta para o cliente, eu faço minha proposta no Canva, aquela oportunidade de você apresentar os serviços. Porque às vezes o cliente liga, ou numa reunião, na pressa, você não tem condições de apresentar o seu serviço, tudo que você faz. Às vezes é uma oportunidade de regularização, depois já é um projeto, já vem outras oportunidades. Então, de você já fazer uma proposta muito bem feita ali com os seus serviços, todos os serviços que você faz. Eu faço até no Canva. Aquela proposta impactante. Eu acho assim, uma oportunidade de você apresentar os seus serviços. E outro detalhe, o contrato não começa quando é assinado, viu, gente? Sabe quando ele começa? Quando a pessoa ali aceita a proposta. Entendeu? Então, a partir do momento que a proposta é aceita, o contrato está firmado. Vamos focar um pouquinho aqui no que é proposta, porque eu acho que muita gente não tem consciência ainda. Tá. O que é a proposta? É uma fase aí que as partes já estão em negociação, né? Eu estou conversando com a Leila e apresento uma proposta. A Leila me apresenta o serviço aqui. Eu falo, Leila,
eu por R$ 2.000 eu consigo fazer esse contrato para você. Faço no Canva, tudo bonitinho, mando meu serviço, logo no meu escritório, apresento todo o meu serviço e mando. A Leila responde para mim por e-mail, por WhatsApp, meio que confirmada, Adriana, tá ok. A proposta teve aceitação. Aqui o contrato já está fechado. No Código Civil estabelece que o contrato ele é firmado quando a proposta encontra aceitação. Ou seja, a partir daquele momento, você já tem um compromisso com o cliente. Então, ele não pode mudar a partir, nem eu. Aí eu pego, aí aparece outro cliente aqui, né? Nossa, que contrato da lei, ele vai me dar um trabalho. Apareceu uma incorporação imobiliária aqui que eu cobro R$ 15.000. Aí amanhã, já confirmou, a Leila já confirmou, amanhã eu ligo, Leila, você vai me desculpar, mas assim, eu não consigo por esse preço. Agora vai ser R$ 5.000 seu contrato. Não tem jeito, ela já aceitou, não posso mudar. Entendeu? Eu posso entrar contra você, né? Pode entrar contra mim e pedir aí danos morais, ou o juiz vai me obrigar a fazer o contrato? Não, mas vai te indenizar, porque eu criei uma expectativa em você. Eu tenho um caso muito parecido com esse. Quando eu comecei a trabalhar, lá no meu começo, eu mandei uma proposta para o cliente. Eu não lembro se eu mandei ou se eu entreguei na reunião, não lembro. Mas de qualquer forma, ele tinha a proposta. E eu coloquei assim na proposta que eu faria: projeto para aprovação de prefeitura. Aí eu coloquei só ART, só coloquei isso, ART. Aí coloquei memorial descritivo, habite e tal. No meio do caminho, ele precisou da aprovação de corpo de bombeiro. Uhum. E aí veio a notificação, eu falei pra ele: olha, a gente precisa fazer a aprovação do corpo de bombeiro e tal. Aí ele falou assim: não, mas eu não vou te pagar mais por isso. Aí ele falou assim: aqui tá escrito só ART. A partir daquele momento eu comecei a colocar anotação de responsabilidade técnica com um único serviço de regularização de imóvel. Porque depois a pessoa precisava fazer retificação de lote, porque a topografia não deu certo, ou precisar comprovar que tá longe do aeroporto, enfim, várias situações que a prefeitura exige um outro serviço ali na ART ou uma outra ART. No caso dos arquitetos é uma outra, eu já estava precavida, mas eu precisei tomar na cara. O cliente levou no grito de presente um processo de aprovação no corpo de bombeiro, porque ele tinha razão. E eu, imatura, totalmente, estava começando, enfim. É um caso muito legal, inclusive, vou até anotar aqui para contar esse caso no Stories. É muito importante contar isso para as pessoas se conscientizarem da importância de ter o preparo judicial, de ter um advogado, uma advogada que faz esse respaldo. Até aproveitando aqui, eu lembrei de mais uma situação que eu sempre falo para os meus alunos. Eu entrego para eles um modelo de proposta dentro do curso. Então, todo aluno meu recebe um modelo de proposta e eu entrego um modelo de itens para colocar em contrato. E muitos ficam assim: ai, compartilha o seu contrato. Eu falo: gente, eu não tenho um contrato. E mesmo se eu compartilhar o meu contrato com você, o meu contrato não vai servir para o seu caso. O seu cliente precisa fazer o quê? Se o seu cliente tem uma viela sanitária que ou está obstruída, ou não está usando, ou tem construção em cima, você tem 3 tipos de contratos diferentes. Sim. E isso eu coloquei nos itens que precisam ser colocados no seu contrato. Então, você precisa ter um contrato específico para o caso que você vai regularizar. Específico para o serviço que você vai fazer. Se na sua regularização o cliente, você descobriu ali que o cliente precisa recuar a janela 1,5 metro para dentro, que ele está na linha da divisa, por exemplo. Você vai precisar colocar no seu serviço, no seu contrato, toda a parte de execução dessa obra, com toda a descrição dos serviços de execução e acompanhamento de uma obra. Não é só simplesmente colocar lá: me contratou para aprovar na prefeitura. Fica muito vago. E aí? Exatamente. Eu vou anotar aqui na minha agenda que eu vou falar esse caso. Pode continuar, querida. Estava na sua explicação e eu dei os exemplos. Vamos falar um pouco mais da proposta. Então, a proposta, o cliente aceitou, você já está comprometido, vinculado ali naquele negócio. Você já fechou um contrato. Só falta formalizar por meio de um instrumento. Então, o contrato nada mais é do que um instrumento que você vai formalizar o que vocês combinaram. E é tão importante que depois que você faz um contrato, você assinou um contrato, eu só consigo alterar
se o cliente concordar, se a outra parte concordar, ou por meio judicial. Eu tenho que entrar aí com uma revisional, uma ação de revisão desse contrato. Então, a importância de você assinar um contrato, ele faz lei entre as partes. Então, como você não fazer, no caso, fazer um contrato de internet, usar outro contrato aí, como a Leila falou, usar o modelo e a Leila está usando aí o serviço, a descrição do serviço que ela faz. Às vezes você copia lá e não observa, você está assumindo, você está assumindo um compromisso ali que nem era o seu serviço, né? Às vezes você pega um modelo. O que aconteceu com a cliente? Ela disse que no início ela pegou um contrato de uma construtora prima dela. E no contrato estava que ela oferecia lá o serviço de jardinagem e ela apresentava o projeto para o cliente em 3D. Então, vinha tudo bonitinho lá com o serviço de jardinagem, mas ela não faz. Só que no contrato dela estava. Adivinha, no final, né, entregou a obra ao cliente. E a parte de paisagismo aqui, jardinagem? Ela, não está incluso, tá? Eu vi, você me apresentou o projeto 3D, ela, não, mas é só para você visualizar. Mas no contrato que ela usou de modelo, tinha, e ela não tirou. Então, assim, por isso a importância de você entender o contrato, você entender que o contrato ali, o que é o objeto? São serviços que você vai executar. E tem que ser muito bem descrito, igual a Leila falou. Às vezes é 2, 3 contratos. Às vezes, se você não tem condições de fazer o contrato todo, faz um pré-contrato, que eu citei aqui, amarrando aquele cliente, porque o cliente chega, a gente não quer perder, né? Então, o cliente chega, você já amarra ele com esse pré-contrato. Na medida que você tem todas as informações, você faz outro contrato ali com ele, o contrato principal. Mas tem que descrever quais são os serviços. Por quê? Se o cliente desistir, se tem algum empecilho, né, e você já executou o serviço, mas no contrato estava lá o principal, como que você vai precificar? Então, é importante, por cada serviço, você já fazer ali a precificação de serviços separados. É muito importante na questão aí de uma rescisão, do cliente não querer mais, ou de ter algum problema aí e você não conseguir finalizar esse contrato. Ótimo. Teve uma situação que eu acompanhei de uma arquiteta, que ela fez o projeto de design de interiores de um apartamento, reforma de um apartamento, e ela cobrou para fazer o acompanhamento da reforma. Ela não cobrou para fazer a empreitada total. Ela cobrou só para acompanhar. Só que ela disse para a cliente em conversas, em reuniões, em mensagens, inclusive, que ela ia colocar a equipe de indicação dela. Então, ela pegava lá, por exemplo, o gesseiro, passava para a proprietária pegava o preço e contratava o gesseiro de confiança da arquiteta. Resumindo, alguns desses profissionais, algumas das partes que foi feita a contratação de mão de obra, não ficou do agrado da proprietária e ela, obviamente, jogou em cima da arquiteta, porque ela tem um contrato e no contrato dela não está descrito se ela é ou não responsável pela equipe de mão de obra. E em mensagem ela disse que ia colocar a equipe de mão de obra de confiança dela. Ela se vinculou, e eu falo isso assim no meu ponto de vista. Depois você, por favor, dê o seu ponto de vista técnico, né? No meu ponto de vista, ela se colocou como responsável por algo que ela não cobrou porque ela está trabalhando no amadorismo. Sim, com certeza. E assim, na regularização aí tem muita parceria, né? Essa indicação, parceria, o que você está falando aí é uma indicação a partir do momento que você, não, é minha confiança, eu vou indicar a Leila, porque a Leila é minha confiança, o cliente vai fazer, né? Porque você indicou ali. Então tem que tomar todo cuidado e deixar isso. É sua indicação, é sua responsabilidade, até que ponto que é a sua parceria? Porque é comum fazer parceria com advogado, com contador, né? Vocês aí. Então, tomar cuidado para realmente ali limitar até onde vai a sua obrigação. Sim. Ó, eu posso te indicar, né, ali o profissional, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade. Então, isso deixar claro. Eu vou te indicar alguns profissionais. E se falar assim... Adriana, eu vou te recomendar para algumas pessoas que fazem esse serviço e você conversa e vê qual que melhor te agrada. Eu me isentei da responsabilidade e preciso ser clara. Não conheço esse profissional.
Não, eu acho que não tem necessidade, assim, de você, não estou me comprometendo. Agora, quando você já indica e fala, é da minha confiança, o cliente já Ah, fica com aquela expectativa, né? sim, porque às vezes a pessoa fez um trabalho legal para mim, mas Sim, deu errado com você. sim, E aí a gente é, fica com aquela cara, né? Tipo, nossa, mas comigo deu certo 3, 4 obras, em uma obra com você deu errado. Que chato isso. Mas eu já fui processada de ter que contratar advogado, ir lá no fórum, tal, me defender, porque eu indiquei um engenheiro para fazer a execução de uma obra, para fazer os projetos complementares de uma obra lá no meu início também. E esse profissional não agradou de alguma forma o proprietário. Tem um vídeo que eu conto só sobre isso. E eu precisei me nossa, defender, gente, por uma indicação. pois Mesmo é. tendo o meu contrato separado, mesmo eu tendo a minha nota fiscal separada, mesmo o meu escritório sendo em outro endereço, eu tive que ir lá me defender. Pois é, para vocês verem aí, tanto que a responsabilidade é grande, isso tem que ficar muito claro, mas muito claro. É uma indicação, é uma parceria, qual a responsabilidade, qual o limite? Não, eu conheço esses profissionais X, mas não assumo nenhuma responsabilidade, não tem nenhuma parceria, não tem, ou tem, até quando vai ser esse limite aí? Tem que estar muito claro para você não entrar aí realmente numa fria, né? Sim. Trabalhar Posso de fazer uma graça e ainda pergunta? entrar num problema de outro aí. Tem uma pergunta aqui, que agora eu não vou lembrar o nome da pessoa porque já subiu bastante a pergunta. Aham. A pessoa perguntou aqui: esses contratos, tanto de prestação de serviço com o proprietário, quanto também contratação de equipe de mão de obra, mas acredito que seja mais relacionado à contratação de serviço do profissional com o cliente. Ele pode ser assinado de forma eletrônica, precisa ser presencial, só um e-mail escrito aceito já resolve? Como que funciona essa questão? Porque hoje em dia a gente trabalha muito com a distância. Hoje eu faço Sim, regularização para o Brasil todo. sim. Aí eu fecho o contrato, serve a assinatura eletrônica, precisa vir por correio, enviar por correio, fazer autenticação em cartório de notas. Como que funciona? Então, não a questão aí, se você tem o cliente tem assinatura eletrônica, ela é válida ali como uma presencial. Então, assinou Um eletrônico, tá certificado ok. digital? Você fala? Certificado de tem gratuitas também que é válida se for reconhecida a assinatura, é válida. Tá. Então, você pode a eletrônica é tranquilo. O que quando o cliente assina ele não tem assinatura eletrônica, você pode pedir para ele assinar, escanear e te mandar esse documento também por e-mail. Ah, O documento escaneado também por e-mail é válido. serve, então. Agora, só um ok por e-mail, o cliente só recebeu e confirmou. Eu, assim, já vi julgados que aceitam e outros que não. Então, eu aconselho, apesar de sempre colocar nos contratos que a conversa ali pelo e-mail, o cliente dando ok, vai estar ali fechado o negócio, só para segurar mesmo ali, Ó, que mas interessante. sempre é importante você pedir para ele assinar, escanear e te mandar o documento. E tem plataformas hoje gratuitas também, né, de assinatura digital, e é a nossa realidade, gente. Quem é profissional, igual a gente aqui, profissional que está no online, tem que ter um certificado digital. O meu, da OAB, me permite eu mandar para o cliente a assinatura e ele não paga nada. O cliente, eu não pago também por causa da OAB, mas eu consigo mandar acho que 20 assinaturas por mês. Tem que ver aí uma plataforma que te possibilite isso, né? Olha De que legal. você Se você mandar. tiver 20 clientes por mês, cara, você tá milionário, já consegue pagar um certificado digital de R$ 200, né? Porque, Pois é, imagina, 20 clientes, cada cliente aí no mínimo 5 mil. Dá 100 mil por mês? pois é, dá para ter um certificado, né? No valor mínimo. Imagina que beleza. Com certeza dá É, pra ter um certificado. R$ 200 isso, por ano. Por isso. ano. Você já começou a falar, então, aí, agora vou pedir para você dar mais técnicas a respeito dessas cláusulas. Quais são cláusulas essenciais que nós não podemos deixar de colocar nos nossos contratos? Sim. Em todos o contrato, assim, a cláusula principal é o objeto, que é o que você vai fazer ali, a prestação de serviço. Ser o mais claro. Aqui a gente Inclusive, tá... que Ah, inclusive, que inclusive eu gosto de alertar os meus alunos que o objeto ele precisa ser idêntico, porém no contrato mais bem descrito, mas precisa ser idêntico ao serviço da RT.
Sim, só para fazer essa observação na introdução, né? Que muitos alunos falam para mim assim, ai, que serviço que eu coloco na RT? Eu falo, o que você colocou no seu contrato? Olha lá o sim. seu contrato. Tem que É. ser idêntico. Não adianta eu colocar no meu contrato regularização de imóvel residencial e chegar na RT e querer colocar execução de projeto. Não vai dar Sim. certo, né? Sim, perfeito. Tem que colocar. Se você tiver, é um serviço que você já sabe, que você presta ali aquele tipo de serviço sempre, e são vários serviços, se você quiser fazer um memorial descritivo, para toda vez não ter que ficar descrevendo, você pode colocar como anexo, tá? Anexo ali esse memorial descritivo. E descrever Uhum. de forma detalhada qual o tipo de serviço, as etapas, né? Então, seria o principal, o objeto, descrever de forma detalhada. Se é uma construção, ali, estou falando de construção que eu executo, que eu faço Sim, mais contratos de construção, né? sim. Gente, até o que não está incluso. Por exemplo, na construção, olha aqui umas coisas assim que o cliente não tem noção. Você faz um contrato de construção e não tem muro, não está escrito lá que não tem. O objeto é a construção, a empreitada da casa, não está incluso o muro. Mas já teve problema de gente me perguntando, me procurando para defender, porque o cliente queria que não existe uma casa sem muro. Então, ele contratou a casa com muro. Ou seja, você tem que descrever até o que não está incluso nesse contrato. É bem o que não é óbvio para o cliente. A gente acha que é e não é. Então, mais detalhada é não ter preguiça de escrever esse objeto. Se é serviço que você executa sempre, já deixa no memorial descritivo. Aí, quais são os serviços que você faz? Aí você anexa no contrato e tá tudo ok. Muito interessante isso, né? A questão da obviedade. O que é óbvio para quem trabalha na área, para o leigo, que é, na maioria das vezes, o cliente que não estudou a nossa área, não é óbvio. Não Sim, tem casa sem muro, né? Muito interessante. E cá entre nós aqui, gente. A execução de um muro dá para contratar muito advogado, porque é caro fazer muro. pensa. Não, como assim? Não, o cliente disse que não tem, que contratou com muro, que estava óbvio para ele que estava com muro. Então, assim, realmente é deixar aí detalhado. Por exemplo, vou fazer. Qual que é o serviço? O cliente, quem faz regularização de obra na Receita Federal? Eu faço CND. O cliente acha que é imprimir ali uma certidão negativa de débito. Ele não sabe quais são os seus serviços. Por isso, a questão de você descrever desde a proposta, no contrato, até para você, aí realmente comprovar o serviço que você vai fazer, vai ter mais valor para o cliente. O cliente vai olhar, nossa, realmente eu nem sabia, né, que ele fazia tudo isso na prefeitura, que ele tinha que fazer isso no cartório. Eu achei que ele imprimia os documentos ali na Receita Federal e estava tudo ok. O cliente vai valorizar mais o seu serviço. Vem muito de encontro com a comunicação assertiva, né? A pessoa coloca lá, entrego a obra acabada. O que é uma obra acabada para você, filho de Deus? Isso. Para mim, uma obra acabada é com piso, pintura, móveis planejados, decoração, ar-condicionado instalado. Isso para mim é uma obra acabada. Você vai fazer tudo isso para mim? Aí a pessoa coloca lá, né? Te entrego a obra acabada. O que é acabada? Sim, Detalhe isso. E interessante aí, saindo um pouquinho da nossa área, eu estava ouvindo um podcast na academia. Amo podcast, gente. Inclusive, quando também. vocês escutarem um legal aí, podem me mandar um direct que eu amo, sou viciada. Estava escutando um podcast falando sobre criatividade. Uhum. E eu achei muito interessante, vem muito de encontro com a comunicação assertiva, né? Que a criatividade, ela é algo praticável. Ninguém nasce criativo. As pessoas se tornam cada vez mais criativas ao longo da prática. Sim. E um dos exercícios fundamentais para que a gente consiga praticar a criatividade é estimular a gente a pensar: por que eu estou fazendo isso? Aonde isso vai dar? E aí vem muito com a comunicação, né? Por que eu tô dizendo que eu entrego uma obra acabada? Peraí. O que é acabada? É. O que é uma obra? O que é acabada? Tá óbvio para o cliente? Um estudo de viabilidade. Vou entregar um estudo de viabilidade técnica. Vou fazer um pré-projeto. Mas peraí, esse estudo vai servir para quê? Ele vai entregar até que parte para o cliente. Tudo isso precisa ficar muito bem claro para o cliente e principalmente, né? Ele tem que ficar claro para você enquanto profissional para que você consiga explicar para o seu cliente. Não Com certeza. adianta
não adianta você não ter essa noção, porque a maioria das vezes que acontece, e acredito que você possa confirmar isso com a sua experiência, que o próprio profissional da construção civil, ele não tem essa noção do que é a assertividade das palavras para usar no contrato. Sim, com certeza. E você falando aí, tem um passo que eu ensino dentro do Consultora Blindada, que é meu curso aí para engenheiros, né, para construtores, que é comunicar de forma clara. Gente, assim, a maioria dos BOs, dos processos judiciais, é por falta de comunicação. Então, a comunicação clara, ela é multiplicadora de resultados. Pode ter certeza que vai evitar retrabalho, vai evitar aí problemas judiciais. Então, assim, é o que a Leila falou. Na hora que você for fazer, você não vai fazer esse contrato aí, depois você só vai adequando. Mas a primeira vez, realmente, é pensar quais serviços que eu executo mesmo. Né? As etapas, quais são os serviços, e fazer esse memorial descritivo vai ficar mais claro até para você explicar para o cliente, demonstrar o seu valor, demonstrar aí por que você está cobrando aquele serviço, né? O valor por aquele serviço. E realmente, assim, a clareza evita problemas, tanto problemas com funcionário, com clientes. Eu vejo que quando chegam os problemas, né? Para mim já chegam os problemas aí, é realmente, porque o meu chefe fez isso, não me comunicou. Vem aquela mágoa ali, você vê que é falta de um diálogo, uma falta ali de comunicação. Então, deixar bem claro para o cliente é muito importante. Sim, eu vi um meme esses dias aqui no Instagram mesmo, de uma psicóloga falando assim, uma boa comunicação salva relacionamentos, salvam casamentos, namoros. Se Sim, salva, gente, relacionamento, salva tudo na vida. com O que a certeza. gente vê de gente brigando porque não tem a humildade de sentar na frente um do outro e expor realmente o que está sentindo, o que está pensando, o que está acontecendo. E não é diferente. Eu gosto de trazer essas analogias para a vida, para as pessoas conseguirem entender que não é diferente dentro do nosso escritório, não é diferente na frente do nosso cliente. Ai, mas eu tenho vergonha de falar para o cliente que é minha primeira obra. Você não precisa falar que é a sua primeira obra, você não precisa mostrar a imaturidade, mas você tem que ser transparente para ele, com ele, do que é que está acontecendo. Eu vou fazer Sim. isso. Talvez eu vá fazer em um tempo maior do que o tempo de mercado, então coloco no meu contrato que cada um dos serviços ali, que normalmente as pessoas fariam em 15 dias, você vai fazer em 40. Uhum. E tá tudo bem, Tá desde que tudo seja bem. acertado, acordado, não é mesmo? Com certeza. E o cliente, assim, ele sente isso, né? Quando você está sendo aí transparente com ele, é perceptível. Então, assim, é realmente ter essa comunicação bastante clara. Então, seria o objeto, uma das cláusulas principais. Aí, depois, pensando aí numa estrutura de um contrato, ali o preço e a forma de pagamento. Detalhar, né? Como eu falei aí dos serviços, detalha. Realmente aí qual o serviço e o valor. Porque se acontecer de você não conseguir finalizar esse serviço, você consegue precificar, você consegue ali, não, eu fiz essa etapa, para eu fazer esse estudo de viabilidade aqui, é o valor X. Para eu fazer até aqui, é X mais Y. Aí você consegue realmente aí para não ter problemas com essa precificação. Então, precificar vai ser forma de pagamento, vai ser parcelado, vai ser à vista, vai ser por Pix, vai ser cheque. Realmente aí detalhar o pagamento. Sim. Eu aprendi também na marra, gente. Tá me lembrando várias coisas que eu preciso falar para eles. Eu também aprendi na marra que precisava detalhar qual seria a forma de pagamento. Uma vez que eu precisei cobrar um cliente caloteiro, e aí eu contratei a equipe de jurídica e a advogada falou para mim assim: tá, mas vou cobrar ele que ele tem que te pagar como? Ele vai te pagar em doações de cachorrinhos? Ele vai te pagar em sapatos usados? Bem isso, ele vai te pagar como? Não, ele tem que me pagar em dinheiro. Então, precisava estar escrito aqui, né? Ele vai te pagar em cheque, em cartão de crédito. No final a gente conseguiu, mas eu levei um baita de um susto e eu aprendi. Hoje eu ensino para os meus alunos, gente, pelo amor de Deus, coloquem nos contratos de vocês as formas que vocês vão receber e façam. Aí, não sei se entra no contrato, mas eu gosto de fazer, né? Aprendi nesse dia também com esse caso, o recibo comprovando Sim, que eu recebi aquele valor em Pix, em cartão de crédito, e que eu declaro na data tal o recebimento referente à primeira parcela, à segunda parcela.
Eu faço essa Sim, declaração, assino eletronicamente e envio para o cliente junto com o comprovante do Pix que ele me mandou. Deixo tudo muito bem organizado. Nunca mais sim. precisei usar, mas também nunca mais deixei de fazer. No contrato mesmo, você já pode falar se for transferência, Pix, que tem como lastro, né? Aí tem como comprovar, só você colocar aqui no contrato, na pagamento, que a transferência bancária vai servir aí de quitação, tá? Recibo de quitação, para você não ter necessidade todo mês ficar mandando aquele recibo para o cliente. Agora, se for pago em dinheiro, em cheque, aí realmente ter esse recibo, mas na transferência não precisa. Muito bom, muito bom. Mais alguma cláusula? Tem uma Então, pergunta aqui. pode falar. Tem uma pergunta, Os tá conseguindo contratos ler? privados são os mesmos para o setor público? São calados para as licitações quando ganham e a prefeitura não paga. Não sei se entendeu. Não É, entendi. a questão pública aí, você vai ter, é o edital, né? A Vale, vale. questão aí, a questão contrato público é diferente, porque vai ter um edital, você concorreu ali com aquele edital e vai cumprir aquelas normas ali do edital, tá? Então, é um pouco diferente, sim. Aí, quando não Legal. paga, você tem que executar. Realmente aí, o município, né? É complicado. A E. questão, deixa eu só falar uma Pode continuar, retomar o que você estava falando antes, você fala. Não, assim, que eu lembrei de quando eu falei o que era o contrato e a importância do contrato, para eu explicar para vocês. Por que o contrato é tão importante, ele falando de recebimento? Quando você faz um contrato, o contrato está assinado ali por você e por duas testemunhas, ele se torna um título executivo extrajudicial. O que é isso, Adriana? Eu não preciso comprovar o meu direito. Ele é como se fosse um cheque. Quando você está com cheque em mãos, você chega no banco para sacar, você não precisa contar a historinha, por que você recebeu aquele dinheiro. Né? Eu fiz tal serviço para a Leila e ela me deu esse cheque aqui de 10 mil reais. Eu não chego no banco, não preciso contar essa história. Só vou chegar e depositar o dinheiro ou sacar ali o valor no caixa. Enfim, quando você assina um contrato com o cliente e tem duas testemunhas, é importante as testemunhas no contrato, ele se torna um título executivo. Então, se o cliente não pagar, você não precisa ter um processo, entrar com um processo de conhecimento para demonstrar que o serviço foi executado, que ele não cumpriu. Ou seja, você encurta um longo caminho no judiciário. Ele já vai direto para a execução. O juiz já vai mandar executar e pagar em 3 dias. Ou você pode executar também, inclusive, no cartório. Então, a importância de um contrato. Aí, se você não faz, aí você vai ficar anos e anos no judiciário, no processo de conhecimento. Aí você tem que contar a sua historinha, provar por meio de testemunhas, todos os documentos que você tem, e aí vai ficar no prejuízo, porque é muito difícil. A gente acaba desistindo, né, pela morosidade aí do judiciário e acaba ficando no prejuízo. Então, E sabe qual é mais a uma. parte mais triste disso tudo? É que na maioria dos casos que isso acontece, era uma obra de um amigo, de um irmão da igreja, Sim, de um parente. é Normalmente é verdade. alguém íntimo que dá treta e acaba a amizade. Sim, verdade. A questão aí, eu lembrei também da gente falar em serviço que está incluso. Por exemplo, o que já aconteceu? Eu vou lembrando dos clientes, né? Cliente que já ficou praticamente um ano refazendo um projeto para o cliente dele, me procurou para ver o que fazia, porque não aguentava mais, porque ele não colocou o limite que ele tinha que fazer de alteração no projeto. E o cliente acha que é muito simples, né, Leila? Você deve saber aí. Para Sim, mim é muito já tive simples. uma situação que um cliente falou para mim assim: ai, troca o ralo, eu quero que o ralo fique embaixo do gabinete. Só que era um sobrado, o ralo era da suíte, lá no fundo da casa, e para trocar aquele ralo de lugar, a gente ia ter que trocar toda a caída do esgoto da casa inteira, ou seja, era um projeto novo. Um Pois é. projeto E o com cliente não dimensionamento entende. da rede de esgoto praticamente novo. Sim. E o cliente não entende, né? Não, mas é muito. É uma alteraçãozinha, é só tirar uma janela e trocar de lugar aqui, não só a piscina. Então, assim, realmente, detalhar. É projeto? Quantas
tem revisões, as revisões são gratuitas, quantas revisões tem de direito, né? Quantas revisões o cliente tem direito? Aí você não coloca, você fica ali, mercê do cliente até... Cliente, não, eu quero alterar, mas não tem limite. Você não estabeleceu o limite ali, é pensar nisso, porque o cliente não vai pensar e para ele é muito simples. Eu vou ligar a Leila faz um rabisco ali, ela já alterou o processo, ela já alterou o projeto, né? Sim. Um E é bem rabisco. diferente, falar alteração de projeto e modelo de projeto. Tem cliente que chega pra gente falando assim, eu quero uma casa térrea. Aí a gente mostra o projeto da casa térrea e fala, nossa, vai ficar apertado, vamos fazer um sobrado? Cara, é outro projeto. Sim. Muda totalmente. Diferente de, a gente mostrou a casa térrea e ele falou assim, legal. E se a gente trocar o banheiro de lugar, colocar o banheiro do lado direito, do lado esquerdo, ou trocar a sala de lugar? Então, você vai fazer uma movimentação de layout dentro de uma mesma proposta. Dá um trabalho danado? Dá. Mas ainda assim é o mesmo projeto. Agora, se você vai fazer um sobrado, você vai ter que fazer o estudo de viabilidade tudo de novo para saber qual que é a área máxima, qual que é a altura máxima, qual que é a quantidade de ocupação, coeficiente de aproveitamento. É tudo novo. Sim, com certeza. Então, deixar isso claro. Então, a gente já falou do preço, do objeto, né? O preço, a forma de pagamento, prazo. É importante você estabelecer prazo. E estabelecendo esse prazo, como vocês aí com a regularização de imóveis, e deixar claro que, no caso aí, tem atraso em razão dos órgãos públicos que você, né, não vai ter culpa aí. Então, estabelece um prazo, mas que pode ser alterado, né? Em razão e que você não vai ter não vai ter que assumir aí nenhum dano, nenhum prejuízo, o cliente tendo algum prejuízo com atraso que não é sua culpa. Deixar isso bastante claro. Sempre colocar um prazo maior também. Até porque, se você surpreender o cliente, você conseguir antes, é bem melhor do que você achar, vou entregar com 30 dias e é 45, 60, né? Então, deixa o cliente, coloca um prazo maior para você ter segurança. Excelente. Muito bom. Adriana, e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, se elas precisarem do seu serviço, como que você está no mercado? O que que você tem feito? Tá. Vou só terminar de falar da multa. Esqueci, não esquece de multa, viu, gente? Tá. Sempre estabeleça a multa em contrato. Se o contrato for antes de você rescindido... responder a minha pergunta, fala da multa. Inclusive, estava conversando ontem com uma aluna a respeito disso. Olha que interessante, muita coincidência. Ela me questionou, a gente conversando ali, né? Ela me questionou, será que eu devo ou não colocar multa? Porque ela ia fazer uma busca e aí o cliente poderia desistir no meio do caminho. Não sabia dessa ideia do pré-contrato. Adorei. Essa ideia do pré-contrato é muito boa. Então, fala da multa pra gente, por favor. Então, a multa vai servir para ambas as partes. Daí você realmente tem que ver se vale a pena ou não. Se vai ter a multa ou se você só vai estabelecer ali o serviço e o cliente rescindindo. O que eu acho interessante no caso de vocês? Colocar, se o cliente desistir, além dos serviços executados, o que seria a multa? Você vai reter um percentual, vamos supor, de 20%, 10% a mais. Eu fiz 30% do serviço, mas eu vou te cobrar 50%. Né? Pelo menos aí, porque você também tinha expectativa ali do serviço todo, né? Então, colocar isso como multa aí para o cliente. E se não tiver multa, coloca o aviso. Quantos dias que ele tem que te avisar aí para você realmente anteceder isso. As assinaturas da testemunha precisam ser autenticadas? Gente, não precisa nem da testemunha, nem do cliente, tá? A questão da autenticação, só se você tem dúvida. Se você tem dúvida e se a pessoa, se ela assinou junto com você ali, não precisa. Ou assinou eletronicamente, não precisa. Isso eu não sabia. Eu sempre autentiquei os meus contratos. Não sabia que ele tinha valor. E aí, no caso do cliente não cumprir com a parte dele, por exemplo, vou fazer uma regularização e aí a prefeitura pede uma certidão de óbito. E aí a pessoa não tem ainda essa certidão de óbito, tá correndo atrás, não quer contratar advogado para fazer o processo de inventário, para o meu processo porque ela não quer entregar ou de alguma forma ela não está conseguindo fazer a documentação que precisa ser feita. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Nesse caso, se eu estabeleço multa em contrato, eu posso aplicar essa multa? E como que a gente aplica essa multa? No caso, você pode executar o contrato judicialmente, protestar, o nome dela ali também vai ficar protestado ali no cartório,
Mas é a questão aí de execução judicial. Se você estabeleceu aí que ela vai pagar 20% de rescisão, vai executar o contrato já diretamente ali do judiciário. Como eu falei, vai ser bem rápido, que você vai entrar no processo direto de execução. Aí, se não tiver em Então contrato, não tem tem como executar. advogado, então. Ah? Não precisa nem Não, contratar advogado. não precisa, porque a depender do valor aí, o juizado especial até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Então, você pode, se faz sem advogado, não precisa. Interessantíssimo. Muito bom. Então, vamos agora para o marketing? Isso. Vamos te divulgar. Então, eu tenho um curso que é o Construtora Blindada, voltado para advogados, né? Desculpa, não voltado para advogados, voltado para engenheiros. É um curso jurídico, para ensinar realmente o beabá. Eu peguei a legislação, traduzi e fiz de uma forma bem simplificada para blindar os construtores, os engenheiros, né? Desde a fase ali pré-contratual, ensino essa fase de proposta, pré-contrato, até a entrega da obra e a questão de contratação de funcionários também. Aí a gente fechou turma. A semana passada não está aberto o curso, mas assim, quem não me segue, me acompanha, que eu estou todos os dias falando de obra, abro caixinha ali todos os dias e realmente aí falando com engenheiros, com construtores mesmo. Muito legal, muito legal. É passar uma segurança, né? A pessoa entender o que é que ela está fazendo. Mais uma vez, sair do amadorismo. Sim, com certeza. Ter autonomia, né? Porque eu falo, por que eu ensino, eu estou ensinando para engenheiros? Por que engenheiros precisam saber? Gente, mais que você vai contratar uma assessoria jurídica, você vai contratar um advogado para elaborar um contrato, você precisa ter conhecimento básico. Porque a gente está falando aqui é o básico, o advogado não vai estar lá com você para você ter autonomia e não ter prejuízo. Por exemplo, você vai assumir uma obra, aí você vai apresentar a proposta para o cliente, você não tem conhecimento dos tributos que estão inclusos. Aí faz um orçamento, que eu vejo a realidade, né, dos consultores, faz um orçamento e tem um enorme prejuízo. Então, não é o contrato, não adianta só fazer um bom contrato, você tem que entender as estratégias que estão por trás desse contrato aí para realmente se blindar, né? Então, para não ser amador, um profissional amador, eu vou formar alguém lá em direito, jurídico, tem juridiquês, zero juridiquês. É objetivo, prático, depois forneço os modelos de tudo. Ai, por que você pode fornecer modelo? Porque lá dentro eu ensino, não é um modelo que eu estou dando, que eu estou fornecendo. Se você quisesse me comprar hoje um modelo, eu não posso te vender, mas eu posso te ensinar lá dentro. Tem mão na massa que eu abro o contrato e ensino, ó, o que vocês têm que ter cuidado aqui, como que vocês devem fazer. Realmente e é um curso que não existe no mercado, então aí é um beabá para os engenheiros mesmo. Eu costumo falar para os meus alunos mais voltado para a nossa área, mas que cabe totalmente aqui no seu contexto. A burocracia, ela precisa ser acessível. Não adianta existir legislação, existir decreto. Não adianta se não chega para o público, se não chega a informação para o público. E isso que a Adriana faz é muito importante, porque ela faz de uma forma didática com que essa burocracia se torne algo didático, se torne algo acessível para todos os profissionais, sejam construtores, sejam engenheiros, arquitetos. O profissional que vai aplicar na construção civil precisa se proteger. Porque a gente sabe que precisa se proteger, não tem por onde correr. Mas ao contrário de você ficar aí penando ou procrastinando porque você não sabe fazer, olha que interessante. É só você chegar lá no perfil da Adriana e aprender muito com ela. Com certeza tenho muito para aprender. Até falei nos stories antes da gente começar, eu falei assim, gente, eu vou agora para uma aula, porque eu tenho certeza que ela vai me ensinar muita coisa. E eu vim aqui preparada até várias anotações aqui, vim aqui preparada, porque realmente é muita informação valiosíssima e muito obrigada por isso, viu? E não tem, né? Assim, a gente vê que tem informação ali para empregados, tem informação para o consumidor, mas não tem para os empresários, para os profissionais liberais, né? Sim, a gente vê passando as pessoas passando informações de uma forma muito difícil. É muito difícil entender. Eu vejo os contadores falando, eu fico assim, o que eles estão falando, meu Deus? Que esse monte de sigla que eles estão falando, que mundo eu vivo? E o direito tem muito isso, né? Então, assim, às vezes
Aí o início, quando eu comecei a primeira turma, sempre o engenheiro ligava, o construtor, que às vezes nem tem um curso ali superior, mas eu vou conseguir entender. Eu fiz numa linguagem que qualquer pessoa, porque foi um método que eu desenvolvi ali com a prática, né? Com a minha experiência, de qualquer pessoa consegue aplicar. Quando eu falo um beabá assim, para realmente mesmo, para ele conseguir entender, facilitar, desmistificar aí o direito. Não precisa ser essa complicação. Um contrato tem que ser simples, tem que ser claro. O seu cliente tendo clareza, pode ter certeza que você não vai ter problemas. Excelente. Eu quero saber por que vocês criam leis tão difíceis de se entender. Qual que Os é o legisladores, né? objetivo? Qual que Gente, é o objetivo que vocês colocam esse monte de lei? Eu leio uma vez, não entendi nada. Aí eu vou lá não, no dicionário, no Google, para entender o significado da palavra. Volto para ler a frase e falo, putz, ainda não entendi. Aí não é vejo um demais. vídeo na internet de alguém explicando e falo, caramba, por que eles não escreveram assim fácil, igual esse cara tá explicando? Não, gente, é demais mesmo. Então, assim, e é realmente isso que eu fiz. Eu peguei ali as legislações espalhadas, porque é legislações trabalhistas, convenções coletivas, o Código Civil, ou seja, fiz tudo, interpretei, traduzi, porque tem que traduzir mesmo, né? Traduzir. Ali para uma linguagem simples, né? Para qualquer pessoa entenda e consiga colocar em prática, porque se você não entende, você, não, vou contratar um advogado, só delega aquilo ali, você vai ter problema, você não sabe explicar, você não vai passar. Muitos alunos, quem começar a me seguir aí não me segue, vai ver depoimentos lá de alunos que os serviços, os clientes começaram a valorizar mais os serviços. Por quê? Apresenta uma proposta ali, um contrato, sabe explicar para o cliente, né? Aquele contrato passa mais credibilidade do seu serviço, mais credibilidade ali da empresa. Legal. Gente, ó, aqui em cima, onde tá o meu dedinho, para quem tá vendo aqui no ao vivo, claro. Aqui em cima, se vocês clicarem, vocês vão ter acesso ao perfil da Adriana. É só apertar seguir. A hora que encerrar a live, você já vai ver ali na frente do seu feed uma publicação dela. Você entra no perfil dela, explora. E quem veio do perfil da Adriana também é a mesma coisa. É só vir aqui e vir para o meu perfil também, que eu tenho muito conteúdo para ensinar para vocês que querem iniciar dentro da construção. Minha querida, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço demais aí a oportunidade, aí o seu espaço, o seu carisma, o seu carinho. E vai ter uma aula, né? Dentro aí para os seus alunos. Sim, convidei a Adriana para fazer uma aula lá dentro da comunidade. Para quem não sabe, nós temos a maior comunidade de regularização de imóvel do país. E para você entrar para dentro dessa comunidade, você precisa, obviamente, ser meu aluno, porque lá dentro só tem pessoas especialistas na área. Sim. E lá dentro, a Adriana vai vir fazer não só uma, quantas aulas ela quiser, espaço liberadíssimo, para ensinar vocês, profissionais da regularização de imóvel, como fazer contrato de prestação de serviço de desdobros, o capião, unificação, retificação de lote, reforma, ampliação, construção de obra do zero, corpos de bombeiro. É muita coisa que vocês precisam contratar aprender. Funcionário. Contratar funcionário, gente. Eu tava falando pra ela no áudio, falei pra ela, mandei um podcast pra ela, né? Eu tava falando pra ela que tem alunos que mandam dúvidas lá dentro da comunidade porque eles precisam contratar estagiários e a gente não acha fácil como que é a forma correta ali para se contratar o estagiário. Porque que acontece? Os meus alunos lá dentro da comunidade, eles aprendem a trabalhar com a regularização de imóvel. Então, rapidamente, eles pegam 5, 6 clientes por mês e eles não têm tempo para fazer todos os projetos. Então, é muito mais prático contratar um estagiário. Sim. Outros precisam contratar a equipe de mão de obra para fazer as adequações das regularizações, como uma reforma, ampliação, uma obra do zero. E aí fica aquela dúvida, gente, o que eu preciso fazer para contratar estagiário? O que eu preciso fazer para contratar uma equipe de mão de obra, uma empreitada global, total, geral, enfim, né? Aquele monte de nome que dá um nó. E aí eu vejo que tem pessoas fora da comunidade, eu, inclusive, passei por esse processo, que eu tenho tanto medo por não saber fazer, que eu passo para outra pessoa e deixo de fazer dinheiro, deixo de crescer, porque eu não sei fazer. E é só... Nossa, eu ouço muito isso. Muito, viu, Leila? Nossa, eu tenho tanto medo de crescer, Adriana. Se o pessoal entra dentro do curso assim, ó, parece tanto serviço, mas aí eu tenho que contratar uma equipe. Mas e o medo que eu tenho de um processo trabalhista? Porque realmente aí não tem, né, conhecimento. A gente
quando não tem conhecimento, você não sabe os riscos, entrar realmente aí no escuro, né? Com os olhos vendados, eu falo, você entrar no jogo com os olhos vendados aí não dá, realmente. Você tem que conhecer quais são os riscos e como se proteger, né? Não dá para crescer se você não tem conhecimento, você não sabe ali como contratar um funcionário. E a gente vai ensinar lá dentro da comunidade e quem quiser vir para o Construtora Blindada e realmente aí blindar vocês contra ações judiciais. Perfeita, Eu maravilhosa. espero vocês lá no meu perfil. E muito obrigada aí, viu, Leila? Até a próxima e até a nossa aula também. Vamos marcar outra live depois para falar de funcionários também, né? Contratação. Com certeza. Vamos já casar as nossas agendas para a gente já marcar outra live aqui também. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente no online. Muito obrigada para todos vocês que assistiram no offline também. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Qualquer dúvida, vocês podem mandar tanto no meu direct quanto no direct da Adriana, que nós teremos a imensa honra de responder vocês, contribuir com o conteúdo de vocês para que vocês cresçam cada vez mais. Um beijo grande na Marília, mandando mensagem aqui, acompanhando a gente. O Eduardo Augusto também passou por aqui. Um beijão, mas ele deve ter saído. É que a gente conversando aqui acaba não dando tempo de mandar o alô para os amigos que aparecem, mas é muito bom, é muito gratificante ter os parceiros aí com a gente. Querida, um beijo. Beijo. Beijo, Marília. Bom descanso. Tchau, beijo, gente. Bom descanso. Tchau, gente. Tchau.